Então vamos lá, eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional e eu ensino empresários de pequena empresa a assumirem as rédeas das suas emoções para destravar o seu negócio em 3 meses. E o tema de hoje, na verdade, é uma grande brincadeira com a personalidade de alguns bichos. Eu analisei várias empresárias que eu atendi ao longo de toda a minha trajetória, aí, mais de 10 anos, e dentre os perfis das pessoas que eu já atendi, né, das mulheres principalmente, eu consegui enquadrar dentro de 3 perfis que eu trouxe animais para representar isso de uma maneira mais leve e descontraída para um domingo, né? E esses 3 estilos, eles são diferentes entre si. Então, nós temos a empresária tatu-bola, que é o meu, temos a empresária polvo e temos a empresária leoa. Então, o que na verdade é esse tema, né? Como eu falei, é uma grande brincadeira, mas é uma forma da gente parar para pensar um pouco sobre os perfis diferentes entre, né, as empresárias e as empreendedoras e o que a gente tem que levar em consideração no nosso perfil, tá? Então, eu vou começar a falar primeiro do perfil do tatu-bola. O tatu-bola, ele é um bicho que eu estava lendo sobre, ele é um bicho quase em extinção, ele não está em extinção, mas ele é um bicho quase em extinção. Por quê? Porque ele é um bicho que a princípio a defesa dele é virar uma bolinha ou então ele foge. Então ele não tem nenhum tipo de ataque, né? E aí acontece que o predador dele tenta caçar, ele vira uma bolinha, ele se defende, mas do ser humano não. Então o ser humano está quase que acabando com a espécie do tatu-bola, né? O tatu-bola é um bichinho bem tranquilo, é um bichinho que não oferece nenhum risco, e sempre quando ele se sente ameaçado, a tendência dele é se esconder. Então é um bichinho discreto que acaba fazendo o possível para não ser visto, e quando é visto, ele se encolhe mais ainda, né? E esse bichinho que eu falo que é o meu perfil mais antigo, eu, na verdade, eu sou uma pessoa muito tímida, muito, muito, muito tímida. Então, eu tenho esse perfil mais introspectivo. Então, eu não gosto de aparecer, sempre que eu preciso ter que fazer alguma coisa para me destacar, eu vou tender a ficar mais encolhidinha. Quando acontece alguma coisa muito difícil para lidar para mim, eu sou uma pessoa mais medrosa, eu não sou uma pessoa muito ousada, apesar de algumas pessoas me dizerem assim, que percebem a minha personalidade mais destemida, mas eu não sou não, eu sou uma pessoa mais medrosa, né? Eu sou mais encolhida. E o tatu-bola me representa bem, inclusive em várias situações difíceis, a minha vontade de virar uma bolinha é ficar deitada no tapete, na sala, bem tapadinha de cobertor, para não ser vista e não me tirarem da minha zona de conforto, né? Então aí, na verdade, eu já estou descrevendo um modelo de empreender. Normalmente as empresárias tatu-bola, eu já atendi algumas, são empresárias mais introspectivas, são empresárias mais quietas, são empresárias que não gostam de aparecer, elas não oferecem grande risco para o mercado, elas não tomam tanto à frente, elas não compram briga, costumam ser mais passivas na hora de vender, inclusive perdem vendas muitas vezes. E uma frase bem comum desse tipo de empresária que eu ouço, e que eu inclusive já falei várias vezes, é dizer, não, eu não quero ficar me mostrando, porque a pessoa que comprar de mim, ela tem que comprar pelo valor que eu tenho, né? Então ela tem que chegar em mim por aquilo que eu entrego. Então eu não gosto de me expor. Só que aí a grande pergunta é, se a pessoa vai gostar do meu serviço depois que ela usar, como é que ela vai chegar em mim se eu tenho essa personalidade de tatu-bola? Que eu fico escondidinha, né? Eu fujo. Então, o grande problema das empresárias nesse perfil do tatu-bola é que elas vão ter uma tendência a não aparecer. Consequentemente, é uma empresa que vai ficar mais escondidinha, né? Na hora da venda ela vai ter mais dificuldade, vai ser mais passiva. Então, eu já tive clientes nesse perfil que, infelizmente, ela teve que buscar reforços, buscar ajuda, inclusive a gente trabalha bastante para ela aparecer mais, porque era uma pessoa que se sentia um pouco mais diminuída frente aos clientes, frente a outras empresas, e aí acabava perdendo muita venda, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente tem medo, mesmo sendo do tatu-bola, a gente vai ter que ir com medo mesmo, a gente vai ter que ir para cima. Ficar escondidinho não pode ser opção, tá? Então tá, acho que ficou entendido, né? Vamos para a personalidade do polvo. O polvo, por si só, ele já é um bicho que a gente já entende por toda a quantidade de tentáculos. Então, o polvo por si só, o fato dele ter muitos tentáculos, a gente já consegue entender por que eu trouxe esse bicho como referência. Mas, para isso, eu também queria contextualizar que o polvo é um dos animais bem inteligentes. Assim, eu vi que hoje já tem outros animais conhecidos bem inteligentes, que nem o golfinho e tudo mais, mas o polvo é um animal com uma inteligência bem grande. Inclusive, eles já fizeram testes. Isso é verdade, tá? Não tô fazendo uma análise comparada ao empresário, agora é o bicho mesmo. Eles dão instrumentos, assim, ferramentas, e o povo consegue abrir potes, por exemplo, usando ferramenta, né? Então, não é usando o tentáculo, ele usa a ferramenta. E isso mostra uma capacidade que crianças pequenas não têm,
e o polvo tem. Então, o polvo é um animal bastante inteligente. Ele é um animal bem ousado, diferente do tatu-bola, ele não se esconde. Então, ele tem alguns mecanismos de ataque, que é jogar tinta, porque aí deixa a água turva, então dá tempo dele fugir, ele confunde, né, o predador. Ele é um bicho forte, então ele consegue esmagar, ele consegue prender com os tentáculos, e ele tem uma capacidade bem legal, apesar, né, porque o polvo é um bicho relativamente grande, né, um bicho de 1,5 m, um bicho de 10 quilos. O polvo, ele consegue, ele tem uma flexibilidade que permite ele de se espremer em cantos e se espremer em lugares que ele quase não aparece, além dele conseguir se camuflar. Então ele fica perto de uma pedra, ele fica meio que da cor da pedra e ele se camufla, né? Então o polvo tem toda essa habilidade para não ser pego. Por que eu usei essa história do polvo, então, para a empresária, né, do perfil polvo? Claro que temos a questão dos braços, mas já são empresárias que elas conhecem mais o potencial delas. Elas já sabem, de fato, no que elas são boas, elas confiam no taco delas, sabem das capacidades que elas podem usar, só que elas acabam se perdendo em meio a muita demanda. Porque aí vamos lá, né? Nós mulheres, nós somos, né, ditas como polvo. Então tem vários desenhinhos de mulher com vários braços, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso é um fato, assim, né? Eu vejo, claro que não vou generalizar, toda mulher é assim ou todo homem é assim, mas de forma geral, as mulheres dão conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisa que o homem não dá tanta, não tem tanta essa capacidade. O homem costuma fazer uma coisa por vez, né? Essa capacidade da mulher fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu penso que ela é uma atividade, ela é uma capacidade que foi desenvolvida por várias atividades que a gente costuma fazer, né? Então, eu, por exemplo, eu faço alguma coisa, mas eu pego o WhatsApp para responder outra coisa, aí eu vejo a me dá, eu já pego aqui alguma coisa e já vou fazendo. Só que isso também, se a gente parar para pensar, não é muito saudável, né? Então, sim, existe essa capacidade da gente ter essa habilidade por, vamos dizer assim, se deslocar por vários lugares diferentes, fazendo várias coisas diferentes, sem perder a capacidade de entender o que está acontecendo. A gente consegue fazer, né? Toda essa leitura macro, vamos dizer assim, eu faço aqui, eu faço lá, mas eu ainda estou entendendo o que está acontecendo. Eu vejo meu marido, se ele está fazendo uma coisa, eu falo com ele, ele não consegue entender. Então, é só aquilo que ele está fazendo. Então, a gente tem essa capacidade, que é uma capacidade que foi, de fato, treinada, mas essa capacidade nos dá margem para a gente fazer, de fato, mais de uma coisa ao mesmo tempo. E quando a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, isso é uma utopia, não existe. Não existe fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente faz várias coisas, a gente começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É como se a gente ficasse fazendo um pouquinho de cada uma, meio que junto, mas não é ao mesmo tempo. Eu não estou fazendo, tipo, escovando os dentes e escrevendo e-mail ao mesmo tempo. Meu cérebro não tem essa capacidade. Mas eu consigo escovar os dentes e já responder enquanto eu tô com a escova na boca. Então, essa é uma capacidade que a mulher tem, mas que pode gerar um problema, que é a falta de foco, que é a dispersão. Principalmente a gente perder energia, perder tempo, fazendo muitas coisas, e normalmente coisas que nem deveriam existir se quem estivesse fazendo fizesse até o fim ou se desse problema resolvesse, né? Então, dentro das empresas, o que eu vejo? As empresárias dando conta de muita coisa, elas passam o tempo inteiro correndo. O que é o normal que eu vejo das minhas clientes? Elas estão sentadas, conversando comigo ali na consultoria, daqui a pouco chega, tô com problema, tá, mas daqui que eu já faço, eu falo, não, já. Aí ela volta, aí daqui a pouco, não, meu Deus. Então, assim, acaba dispersando muito daquilo que ela tem o objetivo de fazer, né? Então, esse é o grande cuidado da empresária polvo, porque ela tem um grande potencial, mas muitas vezes ela bota fora, desperdiça o potencial dela, porque ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e que talvez ela nem precisasse fazer se ela fizesse as pessoas darem conta daquilo, porque são coisas das pessoas. Eu já vou falar do próximo perfil, mas assim, a gente tem que ajudar. Nós, como empresárias, nós temos que estar ali para ajudar as pessoas, de fato, né? Direcionar, acompanhar, ajudar em alguma dificuldade, mas não para resolver por elas, tá? Cuidem disso. Porque se nós, empresárias, ficarmos o tempo inteiro fazendo as coisas pelos outros, além dos outros não aprenderem, eles não vão fazer, a gente vai fazer. Então, a gente está pagando alguém para a gente fazer no lugar da pessoa e a pessoa fica ali improdutiva, muitas vezes até insatisfeita, porque ela queria fazer e não consegue. E isso a gente tem que cuidar, porque é algo meio instintivo. Ontem, ou foi ontem? Não, na sexta-feira, eu tinha combinado com a minha gerente ali na pastelaria que a gente fica aí à noite, porque eu tenho uma equipe hoje à noite muito boa, mas é uma equipe nova. Então, tem algumas coisas que a gente precisa ainda ajustar, alinhar, né? A gente está, digamos assim, agora estruturando melhor os procedimentos certinhos da noite, né?
E aí eu falei pra minha gerente, vamos lá pra noite, só pra ficar lá, mas a gente não vai botar a mão em nada, nada, a gente não vai tocar. A gente vai só ficar observando e corrigindo e direcionando, né? A gente vai entender quais são os problemas que a gente tá vendo e vai direcionar eles da maneira que a gente quer que seja feito. Tá bom, tudo certo. Sexta-feira entrou um monte de gente no movimento, quando a gente viu, a gente tava fazendo. A gente já tava lá dentro, metendo a mão na massa. Ah, Ju, mas tu mesmo falou e tu tá agindo assim? Isso. Porque eu também sou mulher e eu acabo muitas vezes me perdendo nisso, né? Então a gente tem que ter muita cautela, muita cautela. Claro que essa situação que eu tô contando para vocês foi uma situação específica num momento de movimento que deu e que eu tava ali, mas eu deixei de fazer o que era para fazer, que era bem importante, o direcionamento, e acabei metendo as mãos para eu executar o serviço. Facilitou para o pessoal? Naquele momento talvez precisasse? Talvez sim. Mas eu resolvi o problema que daqui a pouco podia estar escondido ali, que era um gargalo? Não, não resolvi o problema. Eu botei a mão que não era para botar, tá? Então esse é o problema da empresária pouco. Ela acaba metendo a mão naquilo que ela não tem que pôr, certo?